Hoje, domingo, dia 17, às 15h17, conversamos com o engenheiro aeronáutico da Embraer, com pós-graduação no ITA, Henrique Pedrotti, que reside em São José dos Campos, São Paulo. Que italiano está dentro de você, Pedrotti? Tudo bom? Boa tarde, Desidério. Tudo bem? Bom, o italiano, ele está muito relacionado à minha criação, à minha família, né? A minha família é do Rio Grande do Sul, especificamente de Roca Sales, onde meu avô e minha avó se estabeleceram após o meu bisavô vier de Trento, especificamente de Saccone, que é um paesino pertencente ao município de Brentônico, em Trento. Eles vieram para o Brasil em 1891, se estabeleceram hoje no Arroio Augusto, né? Arroio Augusta, onde hoje é próximo a Mito Gonçalves, Farroupilha, naquela região ali da Serra Gaúcha. E meu pai nasceu especificamente em Roca Sales, se formou em engenharia civil na época e foi para o Mato Grosso desbravar ali na época final dos anos 70, dos anos 80, onde o Brasil tinha um programa para povoar o norte do país, né, o centro-oeste e o norte do país. Meu pai foi um desses gaúchos que foram desbravar lá a região. Nesse meio tempo eu nasci. Mas assim, eu sempre fui muito próximo à minha família desde a minha infância, criação, Natal, Páscoa. Então eu tenho muito da cultura, se falar da cultura trentina, da minha criação, todas as músicas, enfim, eu fui sempre muito próximo aos meus avós, então a cultura sempre foi muito próxima ali na região. Até hoje eles vivem em colônia, né? Existe essa colônia até hoje, e todo mundo se conhece, então ainda isso manteve vivo. E nesse tempo de manter vivo, a Itália foi muito próxima, né? Então, apesar de algumas controvérsias em relação aos trentinos serem austríacos, os outros italianos, nós tínhamos a cultura italiana, né? Do norte da Itália, do idioma, da comida, das músicas. Então, quando surgiu a Lei 379, foi um sonho, não só meu, mas de muitos primos meus, ou próximos ali na região, de obter o reconhecimento da cidadania italiana, né? Lá por meados de 2000, 2001. E nisso eu, muito jovem, eu estou com 31 anos hoje, na época eu era mais adolescente, comecei essa caçada aí de documentos, de genealogia, para poder obter esse reconhecimento aí da cidadania. Então, assim, eu posso falar que eu fui a pessoa da família que mais foi atrás disso e que mais viu as dificuldades que a Lei 379, ela, apesar de ser um benefício para os descendentes de trentinos, ela também tem os seus percalços aí, né, as suas dificuldades. Então, eu, em nome da minha família, apesar de muito adolescente, muito jovem, puxei isso como responsabilidade na época para poder ter minha família reconhecida. E, enfim, vai ter outras partes depois da entrevista que eu vou contar mais detalhes como que surgiu aí esse grupo voluntário, mas assim, é importante ressaltar que a italianidade eu levo não só no meu dia a dia, mas também no meu trabalho, como eu enxergo o mundo, né? Como eu havia dito, o meu trabalho hoje me possibilita viajar bastante, conhecer pessoas de outros países, conhecer outros países. E eu me espelho muito na cultura italiana no sentido do trabalho, de como eles enxergam o mundo, principalmente o lavoro, né? Como eles trabalham duro, né? E tem esse espírito de trabalhador muito forte. Eu tento sempre me espelhar o máximo que puder. Tenho muito orgulho de também ser italiano hoje. Certo. Você já obteve o reconhecimento da cidadania? Já obtive. Já depois veio de Roma, tudo Oi? certinho? Já veio de Roma, tudo certinho? Daquela Já veio comissão? tudo, já veio o Nula Osta, que é o documento que a comissão interministerial ela publica, né, um documento chamado Nula Osta. Esse documento vai para o consulado faz os trâmites aí de registro de certidão de nascimento, que é chamado de AIRE, né, que é o registro dos italianos no exterior. Após isso, você tem um registro, você é reconhecido perante o Estado italiano, pela sua certidão de nascimento, que você é italiano. Aí eu fiz passaporte, isso já, graças a Deus, depois de muito esforço, eu consegui. E você fez aí em São Paulo mesmo? Caminhou por São Paulo Sim, mesmo? Isso. Eu fiz na verdade, eu fiz por Brasília, na época eu estudava em Brasília, eu fiz pela Embaixada de Brasília, foi o único trentino em Brasília que na época fez, foi lá em 2009, e minha irmã fez por São Paulo, fez pelo Consulado de São Paulo. Nós éramos maiores de idade na época, cada um fez por um lado do processo.
E como é que foi? Vocês, num determinado período, em função do grande número de processos em atraso, você parece que liderou aí um movimento de autoajuda, para resolver o problema de quem estava ou está ainda encalhado, vamos dizer assim, nessa Sim. comissão. Como é que foi isso? Quando foi? Bom, foi a seguinte, lá em 2016 eu comecei assim, surgiu umas possibilidades de estudo na época para poder, na União Europeia, nem era Itália especificamente, e eu não podia aplicar a parte focada para a parte aeroespacial, né, na parte da França, que é muito forte com a Airbus hoje, que é uma empresa concorrente da que eu trabalho, e surgiu várias, é chamado de programa de estágio de verão, que era mais focado para europeus na época. E eu perdi essa oportunidade, fiquei muito frustrado por não ter, eu sabia que já tinha dado entrada no processo, mas não tinha tido reconhecimento ainda. Isso me incomodou bastante, me frustrou bastante, porque eu gostaria muito de ter participado. Aí eu, pesquisando bastante, eu ficava muito incomodado, e na época tinha aquele site trentini.com.br, não sei se o senhor recorda, mas havia uma publicação do Círculo Trentino de Belo Horizonte dizendo assim: acelere o seu processo de cidadania italiana pela Lei 379. E aí eu caí nessa chamada do site, que eu pagava assim, mais ou menos, pagava-se um dinheiro lá, uns R$ 2.000 na época, 2016, para em 3 meses você ter o parecer de Roma. Só que era um baita de uma furada, e eu fiquei muito triste, e aí eu comecei a ficar muito frustrado, e eu encontrei outras pessoas que também caíram nesse, não sei se a palavra certa é golpe, até hoje não se resolveu isso, já saiu do ar o Círculo Trentino do Belo Horizonte não tem mais essa publicação, depois viu que não tinha nada a ver com o Círculo Trentino do Belo Horizonte, que era um membro que usava o login e senha do Círculo para divulgar esse serviço. Então, assim, eu reuni eu e mais 6 pessoas, na mesma situação, que estavam nessa situação de pagou esse senhor para fazer o processo, e não tinha obtido sucesso. A gente se reuniu, começamos a falar das possibilidades, e nesse meio tempo, muito tentando reaver o meu dinheiro, eu fui atrás de advogados italianos, né? Meu italiano eu considero básico intermediário, consigo me comunicar, mas assim não é algo muito assim, níveis técnicos talvez às vezes ele peca um pouco. Então eu encontrei alguns advogados italianos, falei com mais ou menos uns 5, e nenhum na época teria uma solução jurídica legal para resolver esse problema. Porque existe uma lei na Itália que todos os processos administrativos ele tem que ser feito em 2 anos, independente de qual for o seu processo administrativo. Então, a cidadania ela se enquadra nisso. E nunca ninguém havia tentado argumentar para a cidadania através da Lei 379. É uma lei muito específica, não é tão abrangente, então não havia ainda um requerente que tentasse, na base desse argumento, utilizar essa lei. E eu encontrei uma advogada, ela é ítalo-brasileira também, ela fala ambas as línguas, não sei se posso citar o nome aqui ou Pode, não. pode, tranquilo. O nome dela é Nicole Cavalcante, a gente se comunicou com ela, falamos: Nicole, essa situação é essa, a gente estamos sendo enganados, não temos esse serviço, né? E o que a gente pode fazer? Aí ela falou: olha, até hoje nós não conhecemos ainda, parece que eu te expliquei, né, nós não existe essa lei que o máximo que é permitido por lei é 2 anos, vamos nos basear nessa lei para tentar ver se a gente obtém uma resposta do Ministério da Lei Interna. E se assim foi feito. Ela pegou, na época, como era caráter de teste, eu fui o cobaia, fui o primeiro a fazer essa DFIDA, né, que chama-se o termo correto para essa notificação extrajudicial. Ela fez uma DFIDA para o consulado, no meu caso, para a Embaixada de Brasília e para o Ministério da Lei Interna. A Embaixada de Brasília respondeu dizendo que já havia enviado o documento para Roma e que dependia da comissão de Roma para dar o parecer. Então, a Embaixada tinha enviado o processo em 2010. Então, desde 2010, Roma estava com meus documentos. Então, Roma, pela lei, deveria em 2 anos dar o parecer, ou seja, até 2012. Isso era em comecinho de 2017. E como Roma estava irregular pelo tempo que recebeu, né, fazendo uma linha do tempo de 2010 a 2017, ela já tinha passado muito tempo dos 2 anos. E com essa notificação da advogada falando: olha, você já está irregular, a comissão está irregular perante a lei, não lembro de cabeça qual o número da lei, a gente exige um parecer, né, que seja negativo ou positivo. Eu queria um parecer
um status oficial do Ministério da Interna. E depois de 3 meses que a gente fez essa notificação, Roma emitiu o Nulla Osta, né, que é o documento que diz que você está tudo ok com sua documentação e que você é cidadão italiano. Daí recebi para a embaixada e depois de 4 meses foi feito o meu AIRE. Então, assim, depois que eu vi que existia essa possibilidade, existia essa lei, eu comecei a falar para as pessoas, olha, não caiam nesse programa, nessa divulgação do site Trentini, que está hoje, que está no ar, estava no ar naquela época. Existe uma solução, a solução é essa aqui. Na época só tinha a Nicole, né? Então no começo muitas pessoas que vinham em contato comigo, eu indicava a Nicole. E depois de muito estudo, Desidério, comecei a perceber, estudar, me botar informação que a DFIDA, qualquer cidadão, ela pode ser feita por qualquer pessoa. É um instrumento jurídico que qualquer pessoa, cidadão, pode emitir, né? Então a gente começou a estudar e falou, não, vamos tentar fazer de forma gratuita isso daí. E começou assim em 2017. E até o ano passado, no finalzinho do ano passado, nós já ajudamos mais ou menos 3 mil pessoas a obterem a cidadania italiana através da Lei 379, dando os passo a passos da DFIDA, como ser feita, como notificar o Ministério da Interna, né? E aí, durante esse percalço todo, a gente percebeu algumas dificuldades. Por exemplo, a gente achava que deveria ser feito junto ao consulado essa DFIDA, né? Mas quando a gente fazia a DFIDA junto ao consulado, o consulado corretamente respondia, olha, já foi enviado para Roma. Isso era a resposta, e legalmente eles estão corretos. Foi realmente enviado, e ficava nesse limbo aí de, o consulado enviou, o Ministério da Interna falou que recebeu, né? E quando a gente não notificava o Ministério, ficava uma resposta vaga, né? Sem algo para a gente contrapor. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer DFIDAs os dois lados ao mesmo tempo. A gente enviava uma DFIDA para o consulado, enviava uma DFIDA para o Ministério da Interna. E aí começou a assustar a gente, porque alguns processos, o consulado falou que estava enviado e o Roma falava que não recebeu. Porque teve um período depois que a gente descobriu que era enviado fisicamente o documento e depois começou a ser enviado digitalmente. Então isso começou a ter esse limbo aí, o consulado enviava por e-mail, alguém lá não baixava esses documentos no e-mail da comissão e ficava perdido. Então assim, a gente começou a perceber que muitas pessoas, se não fizerem a DFIDA, muitas famílias não vão ter o reconhecimento da cidadania italiana pela Lei 379. Porque se não ser feita essa notificação, o Ministério da Interna não vai se mexer e o consulado vai achar que enviou para Roma, que está em Roma para ser analisado. Então, assim, o consulado está na posição de espera, né, achando que enviou, e o Ministério da Interna fala, não, já recebi todos aqui, o que tenho já analisei. Então fica essa responsabilidade que não é dividida com ninguém, entendeu? Então a gente começou a perceber que necessitava ser feita uma DFIDA de qualquer maneira, para ter a solução. Alguns casos, naturalmente, já vêm automaticamente no processo natural, mas há outros casos, a gente acredita que se a pessoa não notificar os órgãos públicos italianos, infelizmente, ela não vai obter a cidadania italiana. Esse é o grande fato que a gente se preocupou. E assim, um grande ponto também do grupo, né, o grupo voluntário, ele surgiu com 6 pessoas, hoje ele já muita gente entrou, muita gente foi ajudada, e como qualquer grupo voluntário, eu tenho minhas atividades de trabalho, eu não consigo me dedicar 100%, porque minha renda não vem disso, eu fiz isso para ajudar as pessoas que estavam na mesma situação que eu. Pois é, só um parênteses. Vocês faziam isso completamente gratuitamente, isso era um trabalho completamente ativo. Sim, hoje, desde o começo, sempre foi gratuito. Essa equipe era uma equipe constituída? Como é que era essa equipe? Era algo bem informal, algo de pessoas assim, de N variáveis profissionais de trabalho, tinha arquitetos, enfim, eram pessoas que estavam na situação, que queriam a solução. Porque assim, vou ser bem sincero com você, Desidério, nem sei se pode botar isso na entrevista. Mas o Círculo Trentinos, ele ajudou uma parte e depois simplesmente ele abriu mão de qualquer tipo de ajuda às pessoas que estavam esperando, né? Eles queriam muito receber as mensalidades, só que quando a gente tentava entrar em contato, eu mesmo, na época, entrei várias vezes em contato com o Círculo Trentino de várias cidades, pedindo ajuda, o que podia ser feito, tinha alguma maneira, e todos falavam que era algo, não tinha que fazer, que tinha que aguardar, que tinha que esperar. Se eu não me mexesse, se eu não fosse atrás, se eu não
perguntasse para advogados italianos, eu não saberia dessa lei, que é próximo de 2 anos. Por isso que eu sempre, quando eu descobri, eu fui nos ciclos, eu falei, olha, tem essa lei aqui, eu consegui através de uma advogada, vamos se unir forças à comunidade, vamos fazer, divulgar isso daí, essa difida, para mais pessoas poderem ter também. Essa lei é lei, é algo, direito do cidadão, não é algo irregular, ninguém está furando fila, nós temos que fazer que os órgãos italianos cumpram a lei. Basicamente era isso que eu batia muito na tecla, né? Então, assim, muitas pessoas que vinham desse grupo, que pediam ajuda e que depois ajudavam, porque assim, a norma do nosso grupo é você recebe ajuda e você ajuda o próximo, né? Por isso que cresceu bastante, porque eu ajudava, vamos supor, eu ajudo você recebia o seu processo concluído, entrava uma pessoa nova e você passava as instruções que você recebeu para essa pessoa. Então, assim, por isso que o conhecimento ele foi... muitas pessoas foram obtendo muito, assim, eu queria que esse conhecimento fosse espalhado para o máximo de pessoas possíveis, porque eu já havia gasto muito dinheiro com cidadania italiana. Realmente, tem muitas pessoas que são profissionais, que detêm conhecimento, mas eu estava cansado já de depender de terceiros toda vez, ter que pedir ajuda para círculo, para empresa, eu estava muito cansado disso. Então, assim, eu queria que as pessoas que estivessem na situação que eu estava obtessem de forma gratuita. Então, foi assim que foi feito. Até o ano passado, sempre foi essa parte de FIDA do consulado e o Ministério da Interno, ela é gratuita, até meu conhecimento, a não ser que alguém tenha pego essa informação e esteja cobrando a parte, porque realmente o nosso conhecimento ele foi espalhado, ele foi divulgado de uma maneira assim gratuita para qualquer pessoa que pedisse ajuda, né? Então, assim foi feito. Então, se tem pessoas hoje que têm esse conhecimento e que cobram, aí eu não consigo controlar, né? O nosso grupo, se qualquer pessoa que vier hoje perguntar para mim, eu falo, vou entrar no grupo e a gente vai te passar todos os dados, passo a passo, e você mesmo vai fazer. Então, é assim que é feito hoje. Mas continua ainda, então? O grupo continua? Sim, continua, mas muito menos ativo, né? Porque com o tempo a gente começou a obter muito no Laosta, com o tempo a gente começou a fazer muitas difidas todo mês, assim, muitas pessoas iam entrando, só que nesse meio tempo veio a lei do privacy, né? Acho que o senhor conhece bem, em 2018 ou 2019, acho que em 2018 veio a lei do privacy na Itália. Então, para você fazer qualquer notificação, você precisava de uma delega, né, que é uma procuração para você fazer a notificação. Então, assim, no começo a gente pegava os dados do requerente e enviava para a home, para o consulado onde ele tinha feito a entrada, né? Então, isso começou-se a inviabilizar porque precisava de uma procuração do requerente no nosso nome. Então, isso começou a ficar bem inviável, né? E com o tempo começou a crescer muito, a gente começou, não sei se a palavra certa é incomodar, não sei se é a palavra correta, mas a gente começou como era gratuito, muita gente começou a não ter, não um recurso, mas a gente começou a fazer de forma de graça, e qualquer pessoa obtinha essa informação, e houve uma denúncia que nós éramos um grupo não oficial, não ligado a nenhuma associação. Então, hoje sem advogado está muito difícil qualquer retorno positivo de Roma, no caso, né? A não ser que tenha uma associação que compre essa briga, que hoje, se o requerente for sozinho, como era antigamente, é muito difícil ele obter alguma resposta, algum parecer de Roma, né? Através do nosso grupo está muito difícil atualmente, né? Não que seja impossível, mas está bem difícil. Então, nos últimos 3 anos aí, a gente atingiu um número considerável de pessoas, pelas nossas contas deu 3.000 pessoas mais ou menos em 3 anos. Lembrando que a gente eu mesmo tentei muitas vezes conversar com pessoas ligadas ao movimento, ligadas aos círculos trentinos, né, à associação, e simplesmente nunca me deram ouvidos ou nunca achavam que era interessante esse tipo de pauta para tocar, porque muitos falavam, não, a gente é pauta mais cultural, a gente está mais vinculado à cidadania, a gente não quer se envolver mais. Então, só que com o tempo eu comecei a ajudar, enfim, isso começou até a atrapalhar a minha profissão. Eu dedicava, não sei se acho que o senhor já conhece pessoas, mas pessoas me ligavam durante a noite, domingo, sábado, perguntando, e isso começou a me atrapalhar profissionalmente. Então eu falei assim, olha, eu vou diminuir muito, deixei com pessoas que hoje também estão mais inativas, mas na época começaram a ficar mais ativas, e assim, por isso que o grupo foi meio que se diminuindo, aí mais a lei do privacy, mais os fatos de precisar de ter advogado no meio para ter a solução,
hoje está um pouco mais inativo o grupo, assim, está mais difícil de obter êxito no caso das eu não sei mula-oscas. se é verdade isso. Parece que desse movimento inicial surgiram 2 ou 3 ou 4 empresas aí que estão atuando na área de forma comercial, inclusive, não? Então, isso, como eu vou te explicar, eu vejo como algo não natural, mas algo que eu previa que ia acontecer, porque era uma informação relevante, um custo, digamos, baixo de execução, né? Qualquer pessoa que tivesse conhecimento podia notificar, tivesse os canais certos. E como era gratuito, Desidério, essa informação era facilmente compartilhada, né? Então, assim, realmente juntou pessoas muito inteligentes na época, pessoas com o mesmo propósito de obter a cidadania, né? Quando tem muitas pessoas com o mesmo propósito juntas, as coisas acabam acontecendo. Então, assim, eu não vejo algo, né, explicar algo errado. Assim, o que eu deixei claro na época é não use para a Lei 379. Se você quiser fazer para empresas, no caso, a lei geral, eu acho que não tem nada a ver com a gente, com o grupo. Então, essas empresas, pelo meu conhecimento, elas só fazem para a Lei 9192, que é a lei geral, né? Tanto as 2 ou 3 empresas que você citou, elas realmente surgiram do grupo, tanto para o passaporte, né, que é o agendamento de passaporte, que fazia através de um script de computador, né, tipo, você falou vulgarmente o robô, né, para agendamento, no pré-nota, surgiu uma empresa, surgiu outras empresas que estavam dedicadas, assim, eu falo para você, Desidério, se eu tivesse focado como estava lá em 2017, demandando do meu tempo, deixando do meu trabalho, de não ter nenhum recurso, eu também começaria a abrir uma empresa, porque demanda muito tempo, demanda dedicação bastante, são muitas pessoas que ligam, tiram dúvidas, e eu até hoje ainda ajudo de forma gratuita, mas se eu tivesse dedicado, como eu estava dedicado lá no passado, eu também abriria uma empresa para poder me sustentar, porque eu quase perdi o meu emprego de tanto que eu me dedicava a esse assunto, né? Então, eu não Sim. vejo como algo Sim, sim. ruim nesse sentido, porque você está demandando o teu tempo ali e conhecimento, uma coisa que na minha percepção, os ciclos deviam fazer e não fazem hoje. Essa é a minha percepção. Isso. Eu acho que tudo bem que eles batem na tecla que é cultural, mas eu acho que devia pelo menos ter uma associação, não um círculo, mas talvez uma associação que comprasse essa briga junto aos requerentes, que aí seria o grupo correto para ser voluntário. Eu basicamente criei um grupo para se autoajudar, uma autoajuda, e algo que eu não conseguia controlar realmente, de como ele ia usar essa informação, se ele ia cobrar, se não ia, entendeu? Então, basicamente, é isso que, na minha opinião, assim, não vejo algo irregular ou algo ruim de ser cobrado para a cidadania geral. Como tem N empresas hoje, inclusive tem pessoas do círculo também que têm empresas, né? Eu lembro na época que eu fiz o meu processo, outros círculos eu sabia que tinha presidentes, pessoas ligadas aos círculos que tinham empresas de cidadania italiana, e eu já gastei dinheiro nelas para consultoria, para perguntar se estava certo o meu documento, para corrigir, se precisava retificar. Então é algo que eu vejo não natural, mas algo que pode acontecer. Por isso que eu criei o grupo voluntário para tentar desvincular um pouco disso, porque as pessoas iam para os círculos e tinham que pagar N documentos, pagar N coisas que eu, na minha percepção, não queria mais pagar. Eu queria que tivesse pelo menos uma instrução gratuita. É o que eu faço hoje, eu dou instrução gratuita de fazer. Que é basicamente a questão de informação que você acha que seria papel de um círculo, de uma instituição. Isso, na verdade, é do próprio órgão público, mas só que como o inadimplente é o órgão público, quer dizer, alguém vai ter que tomar a iniciativa. Exatamente. Claro que isso é uma prestação de serviço, né? Agora, isso tudo acontece, né, Pedrotti, porque está havendo um pouco de displicência do lado do governo, isto é, do lado de quem deveria ter resolvido a questão. Como é que está? Você mesmo colocando essas informações todas, deixa bem claro de que o volume de pessoas que ainda procuram a solução para o problema que está aí há 10 anos sem resolver é grande, não? É bastante grande, Desidério, e eu acho até grave no sentido que muitas pessoas, se não fizerem notificação junto aos órgãos competentes, ela não vai ter nenhum retorno. Isso que para mim me deixa mais preocupado e me deixa
triste em saber, porque, por exemplo, no caso, vou dar um exemplo bem prático assim, né? Uma pessoa, ela fez notificação junto ao consulado do Rio de Janeiro, e o consulado do Rio de Janeiro falou que já havia enviado o documento para Roma, né? E a princípio naquela época a gente achava que só notificando o consulado já era um grande passo. Só que passou-se muitos meses, né? A gente falou, vamos tentar notificar agora Roma, né? O Ministério do Interno lá. E chegou a ver lá que o documento não estava lá ou não havia recebido. Aí o consulado, aí o Ministério do Interno pediu para o consulado reenviar os documentos. Ou seja, se essa pessoa não tivesse feito a notificação para o Ministério do Interno, ela nunca obteria a cidadania italiana, porque o documento nunca ia ser analisado pela comissão. Então você percebe a lacuna, esse limbo que se criou, que muitas vezes, se a pessoa não fizer a notificação, ela não vai saber ou não vai ter nenhum retorno, porque o Roma, a princípio, fala que já analisou quase todos os processos, tem poucos processos para ser analisados. Mas quando a gente vai para o consulado e vê as pessoas que a gente conhece, pessoas próximas a gente sabe que tem um monte de gente que está esperando até hoje um retorno. Então, assim, na minha percepção é que os círculos e pessoas mais próximas, né, a política e etc., devia fazer um movimento novamente, talvez depois dessa situação do Covid aí, de reunir essas pessoas que estão esperando esse retorno e falar, não, vamos agora em grupo fazer uma notificação para o Ministério do Interno e para o consulado, porque isso é muito grave. Um outro ponto também que a gente descobriu também, Desidério, sobre Curitiba também. Curitiba, quando recebeu os documentos, eles não fizeram a legalização desses documentos, né? Então, diferente dos outros consulados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, assim que os requerentes entregaram os documentos lá, eles legalizaram esses documentos. O que significa legalizar? Ele tornou válido aquele documento na Itália. Pedrotti, E Curitiba não fez. Desculpa. Não, tudo bem, você está tocando num assunto que já foi objeto de uma entrevista anterior. Que de fato faltou o círculo, parece o círculo de Curitiba, preparava toda a documentação, tudo em ordem, tudo bonitinho, só faltava um carimbo, que seria a legalização. E é exatamente aquela parte que foi esquecida, que está dando problema hoje para o pessoal, que tem que voltar tudo de novo com a documentação. Exato. Quer dizer... Então, é esse ponto que eu ia chegar. Então, tem que voltar. O que acontece? Aí a pessoa recebeu uma OSTA e não recebia, não podia fazer o passaporte. Então, assim, enquanto os outros consulados, o Mula OSTA vinha para o consulado, 2, 3 meses a pessoa já podia fazer o passaporte, já podia exercer a sua cidadania, em Curitiba não podia. Então, assim, é mais uma dificuldade, mais uma omissão do Estado, que gerou-se mais dinheiro para o requerente. E, consequentemente, quando há omissão, existe o facilitador, né? Pessoas que vão te dar uma facilidade. E as empresas aproveitarem e falar, não, opa, eu posso fazer para você. Eu legalizo, eu faço cochilamento, eu faço tradução. Você entende? O ponto é, quando há uma omissão do Estado, existe pessoas, despachantes, empresas, advogados, que vão pegar essa dificuldade e vão entregar a solução. Basicamente é isso. O que o nosso grupo faz hoje é dar informação, dar o passo a passo, dar o caminho das pedras, ó, você precisa fazer isso para você obter isso. Se você não fizer isso, você não vai obter. Ah, mas eu posso fazer por conta? Você pode fazer por conta, você pode contratar uma pessoa, você pode, enfim, não gastar nenhum centavo, mas fazer por sua conta. É isso que hoje que a gente faz. Hoje, pelo menos, tem uma iniciativa aí, eu acho que você talvez conheça, que na época trabalhava no Círculo Trentino de Curitiba, hoje ele é advogado, Stolfi. Eles estão orientando no sentido de que as pessoas façam a sua própria DFIDA, isto é, ele bolou lá um modelo tal, e as pessoas basta preencher e assinar e mandar. Como é que você vê isso aí? Olha, eu vejo que, assim, uma boa iniciativa nesse sentido, só que eu acho, na minha humilde opinião, pela experiência que eu tenho aí nesses 3 anos ajudando as pessoas, ela não vai ser suficiente no sentido das pessoas, porque, assim, pelo que eu entendi, talvez ele possa me corrigir depois, notificar apenas o consulado inicialmente, fazer a DFIDA junto ao consulado, o consulado vai alegar que enviou, vai estar dentro do prazo de envio, né? E depois, com essa prova, eles vão fazer uma ação coletiva contra o Ministério do Interno, essas pessoas todas que fizeram a notificação, para fazer uma ação coletiva. Pode ser que, eu não sou advogado, pode ser que tenha feito, mas pelos últimos 3 anos que eu venho ajudando e venho acompanhando pessoas e famílias a obterem a resposta,
o mais prático e mais barato seria notificar logo tanto o consulado junto com o Ministério do Interno. Essa é a solução, porque assim, na minha percepção, uma ação coletiva, entrar no judiciário italiano, vai demorar muito mais tempo do que é feito hoje. Hoje em dia, com a notificação para os dois órgãos competentes, a gente tem resposta em torno de 3 a 6 meses. Então, algo mais barato e algo mais rápido do que simplesmente esperar o consulado responder para colher prova, para depois fazer uma ação coletiva. A gente viu que somente uma notificação junto ao Ministério do Interno está tendo êxito. Enquanto tiver êxito, eu vou aconselhar que a pessoa notifique o Ministério do Interno para obter essa resposta, porque tudo bem, vai diluir com vários requerentes, talvez fique barato essa ação judicial aí junto ao judiciário italiano. Pode ser que só que a demora, o prazo, assim, né, eu vejo algo mais viável e mais prático que qualquer círculo poderia fazer é a notificação junto ao Ministério Interno também, não só ao consulado, entendeu? Como nós estamos aí falando nessa série de matérias que estamos fazendo, é exatamente em função dos 20 anos da Lei 379, né? Você, quando começou as suas pesquisas, quando entrou com o pedido, você imaginou em algum momento que chegaríamos no aniversário de 20 anos da lei sem a coisa resolvida ainda, Pedrotti? Não, eu não imaginei, para ser bem sincero, Desidério. Eu achei que seria 3, 4 anos ali e eu já obteria o reconhecimento e teria a conclusão do meu processo. Eu não imaginaria que fosse algo tão demorado e tão burocrático como foi, né? Desde o começo, Desidério, é bom que você tocou no assunto, muitas pessoas, eu só critiquei o círculo até agora, né? Então eu vou falar um pouco dos elogios também. Muitas pessoas do círculo são pessoas que estão ali para ajudar em prol voluntário e que realmente me ajudou nessa época, né? Então eu não posso só criticar eles. Só que eu vejo que perdeu-se muito dessa força política, esse apoio das pessoas de resolver. Parece que 2010 acabou tudo, né? Parece que 2010 foi o ano que tudo se perdeu ali. Então, eu jamais imaginaria que daria 20 anos, que muitas pessoas não obteriam a cidadania italiana depois de 20 anos do juramento, de eventos e gastos, porque assim, cidadania italiana, por mais que pareça algo banal para muitos, são sonhos de pessoas, né? São sonhos de famílias e é algo muito complexo e muito difícil de lidar. Eu, como voluntário nesses 3 anos aí, eu percebi como não é só simplesmente um processo burocrático, envolve sentimento, família, resgate de raízes, então não é algo simples, né? É algo complexo. E você vê chegar hoje, 20 anos da Lei 379 e não ter se concluído é muito triste para a nossa comunidade, muito triste para os italianos no Brasil, muito triste saber que existe esse saldo negativo aí que nós estamos carregando e eu não vejo, infelizmente, uma solução a curto prazo. Na minha percepção, enquanto políticos, deputados que nós elegemos para nos representar, né, na Itália, não tomarem uma ação, não tomarem isso para si, porque realmente não é algo político, né? Não é algo que vai trazer um benefício político para nenhum político, para nenhuma associação, mas é triste saber que se não tiver um apoio entre as associações, entre as comunidades, isso não vai ter uma solução. Infelizmente, muitas pessoas que deram entrada no passado não vão obter a cidadania italiana delas. Talvez um conjugado de esforços. Você fala das associações e também fala da representação política. Quer dizer, as associações, embora não tenham exatamente como finalidade, ou não querem ter como finalidade, princípio aí a questão da cidadania, mas elas têm a força política, né? Elas têm a representação política, assim como os comitês, o CGIE e todos esses nossos representantes. Você prega, pelo que eu entendo, uma conjugação de esforços para que haja de volta trazer esse assunto de novo para o centro, né? Sim, eu acredito que a única solução que consiga resolver de fato, definitivo, o problema é juntar as associações, as representações políticas e os próprios políticos que nós votamos lá para nos representar. Porque hoje, assim, o que eu faço hoje nesse grupo voluntário infelizmente é pouco perto do tamanho do problema, né?
enquanto a gente ajuda, por exemplo, você citou, a proposta do Stolf, né, para ajudar, é válido também, não vejo problema, eu acho muito válido, só que eu acho que se nós pegássemos toda essa energia, mais os apoios políticos, mais as associações, e tomassem essa briga para a gente talvez consiga resolver muito mais para mais pessoas, algo muito mais oficial, né? Hoje a nossa briga não é oficial, né? Hoje nosso grupo voluntário, apesar de ter atingido bastante pessoas, ele não vai solucionar todo o problema, né? E não só do Elton também, o Elton Stolf também não vai resolver todo o problema, é resolver uma parte, né? Então, infelizmente, a única solução que eu vejo, Desidério, definitiva, é as associações. Eu entendo o Círculo Trentino falar que não quer se envolver mais, que, não, que é somente cultural, que é uma associação cultural, só que, infelizmente, a cidadania faz parte da cultura da pessoa. E eu acho que devia tomar essa responsabilidade novamente para si, para poder resolver, porque senão muitas pessoas, infelizmente, ficarão nesse eterno limbo aí da Lei 379, que para mim é um limbo gigantesco e que, enfim, muitas famílias vão aguardar a revalia e não vai receber a tão sonhada cidadania nesse caso. Bem, Pedrotti, acho que abordamos bastante amplamente o assunto. Deixa o microfone aí para você fazer as tuas considerações finais, querendo. Tá, ok. Então, eu só gostaria. A minha consideração final, no sentido, seria as pessoas da comunidade se unir novamente, sem viés político, sem viés assim, de egos pessoais, e tornar-se de novo o que foi no começo da Lei 379, das comunidades se juntando novamente, se orientando de forma voluntária para poder obter o fim desses processos que já estão anos aí na fila, nesse limbo eterno, e que, infelizmente, se a gente não fizer nada, muitas famílias não vão obter a sua cidadania, e que isso é muito triste, porque a nossa comunidade é muito forte, muito unida, e a gente tem que se unir novamente para poder ajudar essas famílias e, novamente, a gente ter esse peso, porque nós, perante a Itália, nossa comunidade, ela tem uma certa relevância. Eu acho que quanto mais pessoas nós tivermos reconhecidas italianas, maior o peso ainda vai ser dentro da Itália e dentro das decisões políticas. Essa é a minha mensagem e agradeço o espaço, e quem tiver qualquer dúvida que possa, em relação à Lei 379, que eu possa ajudar, estou à disposição.